Olá, me chamo Diana Morona, sou professora de matemática e nessa videoaula eu vou trabalhar com você sobre razão e proporção. Então, vem comigo e acompanhe essa explicação. Então, o que é a razão? A razão a gente chama quando nós temos dois números, A e B, e eles são diferentes de zero. Então, a gente faz a razão, na verdade, é o quociente entre A e B, que pode ser representada como A sobre B ou A dividido por B, nesse formato aqui, tá? A resposta de uma razão, ela pode ser representada em forma de fração, decimal ou porcentagem. Tudo isso depende de como ela está contextualizada. Vamos ainda, seguindo, então, um exemplo de razão. Então, numa cidade, existem 150 médicos e 75 mil habitantes. Qual é a razão entre o número de médicos e o número de habitantes? Então, sempre que a gente for trabalhar com razão, então a gente observa a seguinte, a razão entre o número de médicos e o número de habitantes. O número de médico, ele vai ser o que começa primeiro, que fala primeiro no problema, vai ser o numerador. E o número de habitantes vai ser o denominador. Então, a nossa razão é de um médico para 500 pessoas, 500 habitantes. Ou pode ser representado por 0,002 ou 0,2%. Existem algumas razões especiais, nós vamos estudar aqui. A primeira razão é chamada da escala, que é o quê? A razão entre a medida do comprimento representada, quer dizer, a medida do comprimento desenhada, e a do correspondente da vida real. Ela é muito utilizada em mapas, desenhos, por exemplo, arquitetos, engenheiros usam bastante. Então, por exemplo, o seguinte, a escala de uma maquete é de 1 para 70. Quer dizer o quê? Que cada 1 centímetro do desenho equivale a 70 metros do desenho real, que a gente pode representar 1 dividido por 70 ou 1 sobre 70. Então, vamos a um exemplo aqui sobre escala. Eliana desenhou a planta baixa da cozinha de sua casa. Ela usou 4 centímetros para representar o seu comprimento real, que é de 4 metros. Qual a escala que a Eliana usou? Então, nesse caso aqui, gente, vamos pegar aqui a caneta, e vamos lá. O desenho dela, como a gente sabe, escala é um quociente entre duas medidas. Então, como é que ela botou 4 centímetros? Então, a gente está trabalhando com 4 centímetros e o real é 4 metros. Só que você tem que transformar 4 metros em centímetros. Então, a gente sabe que 4 vezes 100, 4 metros, porque 1 metro tem 100 centímetros, 4 metros vai ter 400 centímetros. Então, 4 sobre 400. Isso vai dar 1 sobre 100, que pode ser representado dessa maneira ou assim, né, gente? 1 sobre 100. Então, a escala é de 1 para 100. Cada 1 centímetro desenhado equivale a 100 do real. Vamos continuando. A nossa próxima razão especial é a velocidade média, porque ela é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer. Então, um exemplo ali. João fez uma viagem de carro e percorreu 225 quilômetros em 3 horas. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto é 225, como ele citou primeiro no problema, vem em cima, e em horas vem embaixo no denominador. Fazendo a divisão, a gente sabe que a velocidade média desse carro foi de 75 km por hora. O que isso quer dizer? Que ele gastou 1 hora para percorrer cada 75 quilômetros. Vamos seguindo. Densidade. A gente tem dois tipos de densidade. Aqui a gente está falando da densidade da massa de um corpo e o seu volume. Então, sempre um cubo com 600 gramas de massa, certo? Massa, quando a gente fala, é o peso, certo, pessoal? Tem um volume de 1000 centímetros cúbicos. Qual é a sua densidade? Então, você vai colocar em cima a massa e embaixo o volume, que vai nos resultar em 0,6 gramas por centímetros cúbicos, certo? O pessoal meio que confunde, porque na densidade a gente também tem a densidade demográfica, que é a nossa próxima. Que daí, no caso, a gente fala qual é a relação dos números de habitantes de uma cidade
com o seu espaço, certo? A sua região. Então, por exemplo, ali, ó, eu botei uma cidade com 181 quilômetros quadrados, geralmente a gente trabalha com a área. Possui 650.106 habitantes. Então, a gente quer saber qual é a relação entre o número de habitantes e a área da cidade. E o que a gente faz? A gente faz uma divisão. O número de habitantes sempre vem em cima e a área vai embaixo. E a gente conclui que tem 3.575 habitantes por quilômetros quadrados. Vamos para mais uma, a razão especial, que é a aceleração. A aceleração, ela é uma razão entre a variação do tempo e da velocidade. Então, tu quer saber qual foi a aceleração daquele objeto para percorrer, né, uma certa distância dentro de um certo tempo a uma tal de velocidade. Então, a gente vai fazer a velocidade sobre o tempo, que daí, no caso ali, vai ser 100 metros por segundo dividido por 2,5 segundos, que nós vamos chegar a 40 metros por segundo. Gente, alguns detalhes importantes aqui. A aceleração sempre vai ser ao quadrado, o tempo, certo? Quando eu estou falando de velocidade, ela está metros por segundo, o tempo também tem que ser segundos. Se aqui tivesse em quilômetros por hora, o tempo teria que ser em hora. Se uma das unidades aqui estiver diferente, vocês têm que fazer a conversão, mas vocês têm que estar trabalhando na mesma unidade. Para o nosso próximo conteúdo é em relação à proporção, certo? Até então a gente entendeu o que era uma razão entre duas medidas. E a proporção, quando dois objetos são proporcionais, a gente diz que eles têm a mesma razão, certo? E aí, como assim? Quando as suas medidas elas forem diferentes de zero, a gente pode criar, aqueles objetos eles são iguais, são proporcionais. O que a gente fala? Então, eles têm a mesma razão. Então, tu vai pegar, por exemplo, a medida do objeto 1, né, a razão dele, de A sobre B, vai ser igual à razão do C sobre D. E assim, gente, aqui a gente tem alguns nomes nesses termos. O A e o D são os extremos. Então, quer dizer aqui, ó, esses dois aqui são os extremos, tá? E o C sobre o D são um meio. Por isso que quando a gente tem uma fração, uma única fração do lado da igualdade, uma outra fração do outro lado da igualdade, a gente pode fazer a multiplicação dos extremos pelos meios, certo? Como assim, professora? Vamos para o próximo slide que eu vou explicar certinho. Então, olha só. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Observem aqui, ó, A vezes o D é igual a B sobre o C. Então, quer dizer que quando você tem uma fração no lado da igualdade e você tem uma outra fração do outro lado da igualdade, você pode dizer que isso são proporcionais. E por isso que tu pode multiplicar os extremos pelos meios. Os extremos ser iguais ao produto dos meios, como está aqui. Outro detalhe da proporção é que a gente tem grandezas que são diretamente proporcionais. Quer dizer o quê? Quando uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma diminui, a outra também diminui. Ou se uma dobra, a outra dobra. Quer dizer, o que acontece com uma grandeza também vai acontecer com a outra. E as grandezas inversamente proporcionais, elas são o contrário. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa. Como assim? Quem são as grandezas, professora? Por exemplo, se esse lado aqui, ele está tudo aumentando e esse lado está tudo diminuindo, quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Agora, se ambas estão aumentando e dos dois lados ou diminuindo, quer dizer que elas são diretamente proporcionais. A melhor maneira que se tem para a gente entender o que acontece com as grandezas é aplicando a famosa regra de 3. Então, vamos a alguns exemplos, né, para vocês entenderem o que é essa questão de grandezas inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. Então, assim, ó, para obter 3 sucos de suco de uva integral, uma fábrica utiliza 5,1 kg de uva. Quantos quilogramas de uva são necessários para obter 5 litros desse suco? Então, o que acontece aqui? Com 3 litros, olha só, com 3 litros de suco de uva, vocês conseguem obter
através de 5,1 quilo de uva. Então, para a gente ter tudo isso de suco, a gente tem que ter isso de uva. Agora, para mim ter 5 litros do suco, quantos quilos de uva eu vou ter? É aqui que a gente vai verificar. A quantidade do suco, ela aumentou. Para ela ter aumentado, a quantidade do quilo da uva também aumentou. Então, isso aqui que a gente chama que são diretamente proporcionais. Então, o que que a gente faz? A gente monta uma proporção de 3/50, que é igual a 5 sobre, no caso aqui, eu não sei, então eu vou colocar o x. Agora, eu vou fazer uma multiplicação dos extremos, que ele diz, e dos meios. Então, isso aqui, nós vamos ter 3 vezes o x, que é igual a 5 vezes o 50. 3x é igual a 250. O meu x vai ser o 250 dividido por 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 8,3 quilos de uva, certo? Então, mais ou menos, ele vai ter que precisar disso para fazer 50 litros de suco de uva. Conseguiram entender? Então, vamos para mais um exemplo, para vocês entenderem bem essa questão, que é importante vocês saberem quando as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Esse é outro exemplo. Em um terreno, a razão entre a área construída e a área total é de 2/5. Qual é a área total do terreno, sabendo que a área construída é de 260? Então, vamos lá. Então, aqui em cima, a gente vai fazer a área construída. Muitas vezes, se vocês ficarem em dúvidas, vocês podem escrever para vocês saberem o que está fazendo. Ó, a área construída e a área total. Então, aqui, a razão da área construída para a área total é de 2/5. Então, quer dizer, quando há 2/5. Essa é a minha razão. Qual é a área total do terreno? Eu não sei, sabendo que a área construída é de 260, certo? Então, aqui a gente observa que tu pode aplicar a regra de 3, vocês também podem aplicar na questão da proporção, já fazer assim, ó, de 2/5, ela é igual à área construída, ali é de 260, né? 260 para x. Também pode fazer, sem problema algum. Aí, agora, fazendo a multiplicação dos extremos por meio, porque isso aqui vai multiplicar aqui e esse vai multiplicar ali. Então, vai ficar 2x é igual a 5 vezes 260. Aqui vai dar 2x é igual a 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 2, 10. Com mais 3, 30. Aqui vai ficar x igual a 1.300 dividido por 2. O meu x vai dar 600, sumiu aqui, e 50. Então, quer dizer que a relação a cada 2 metros construído, ele equivale, tá, a 260. Então, se a área foi 5, vai ser 650 metros, tá, gente? A área total do terreno. Muitas vezes os arquitetos, os engenheiros fazem essa questão de razão e proporção para melhor aproveitamento do terreno, para fazer a obra adequada, que dê suporte a todo o terreno. Sempre vocês têm que ir lendo e tirando as informações. Aí, um detalhe aqui, ó, tá esquecendo de falar. Observe, aqui, gente, ó, aumentou. Se a área construída aumenta, o que que acontece aqui também? Aqui também vai aumentar.
Então, aqui a gente chama que eles são diretamente proporcionais. Proporcionais. Então, vamos para mais um exemplo. Determine o valor de x. Esse aqui é um exemplo clássico que muitas vezes aparece dentro da matemática. Os alunos perguntam, professor, por que tu multiplica de um lado para o outro? É porque quando vocês vão trabalhar aqui, gente, ó, assim, ó, aqui tem uma única fração, observe, isso aqui é uma fração, não importa se tem um x ou não aqui dentro, uma operação. Ele é uma fração, porque aqui tem um numerador e aqui tem um denominador, tem um quociente aqui. E aqui também é. Então, nesse caso, vocês podem fazer a multiplicação dos extremos e a multiplicação dos meios. Então, vai ficar como aqui, ó, 5 vezes 2x menos 1 é igual a 3 vezes x mais 2. Então, isso aqui vai nos dar 10x menos 5, e isso vai nos dar 3x mais 6. Passando tudo que tem variável por um lado e fazendo a troca da operação, aqui nós vamos ter, 7x é igual a 11, certo? Então, meu x vai ser igual a 11 sobre 7. Como não dá mais para simplificar, fica nesse formato aqui. Se eu quiser botar em número decimal, pode ser sem problema nenhum. Se der uma dízima, esqueçam de transformar, se vocês fizerem algum arredondamento, tirar o símbolo daqui da igualdade e colocar o símbolo sempre que tu faz o arredondamento do aproximado, certo? Então, essa é uma situação que tu está trabalhando com proporção. Então, quando eu falo que esse lado aqui, ele está proporcional a esse outro lado, tu pode fazer essa multiplicação dos extremos. Então, vamos para mais um exemplo. Agora, vamos a esse exemplo aqui, ó. 2 torneiras abertas com a mesma vazão enchem um tanque em 1 hora e 15 minutos. Em quanto tempo 5 torneiras com a mesma vazão das anteriores encherão esse tanque? Então, a gente tem duas situações aqui. Eu vou botar aqui torneira. E aqui eu vou botar o tempo. Tá? Então, duas torneiras, uma vazão que tá saindo água ali da torneira, né? Enche um tanque em 1 hora e 15 minutos. Agora, quanto tempo 5 torneiras, então eu quero saber o tempo, vai fazer a mesma vazão, vai encher esse mesmo tanque? Observem aqui, ó, a quantidade de torneiras aumentou. Se tiver mais torneiras abertas, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir, gente. Porque daí vai ter mais torneiras trabalhando e aí então o tempo vai ser menor. Então, isso aqui é uma situação que a gente chama que ela é inversamente proporcional. Tá? Então, como que eu faço nessa situação quando é inversamente proporcional? Você vai inverter uma das duas unidades aqui. Então, aqui, ó, a primeira coisa, 1 hora e 15 minutos, eu vou transformar tudo em minutos. Então, 1 hora, a gente sabe que tem 60 minutos. Então, com mais 15 minutos, a gente vai substituir aquilo lá por 75 minutos. Então, agora a gente vai fazer aqui. 2 sobre 5 é igual, eu vou inverter, quando ela é inversamente proporcional, sobre 75. Calculando aqui do lado, 5x é igual a 150, x é igual a 30, porque 150 dividido por 30. Então, a gente vai levar o quê? 30 minutos para 5 torneiras fazerem o mesmo serviço. Certo, pessoal? Então, inversamente proporcional e diretamente proporcional, é sempre vocês vão fazer essa pergunta. Ah, se eu aumentar, do outro lado vai diminuir? O que vai acontecer com a situação?
E sobre as razões especiais, aquelas lá são as principais. Então, sempre que eu falo primeiro, vem em cima, e o que eu falo depois vem embaixo, certo? Então, a nossa videoaula sobre razão e proporção, ela vai se encerrando aqui. Qualquer dúvida, só entre em contato com a professora. Agora, bons estudos e vamos fazer os exercícios.